Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, o seu lar, todos os seus amados, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um culto de adoração da Igreja Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes, o culto da família, um culto que nós esperamos no Senhor, que possamos glorificar o seu nome, que este culto chegue à presença de Deus como aroma suave diante dele e possamos também sermos edificados na presença de Deus. Eu gostaria de ler um texto das Escrituras para nós iniciarmos este culto, e ele se encontra no Salmo capítulo 34, do versículo 1 ao 3, e diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Que coisa maravilhosa podemos estar na presença de Deus, ouvirmos a sua voz, sentimos o seu amor e podemos juntos glorificar o seu santo e bendito nome. Que este culto, meus irmãos, seja uma bênção na sua vida, que a palavra que será ministrada venha de encontro à sua necessidade e possamos, em nome de Jesus, exaltar o nome do nosso Deus nessa noite. Que Deus o abençoe. Ouça agora um louvor, cante junto, um cântico novo ao Senhor, para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós queremos te louvar e exaltar o teu nome, porque o Senhor nos dá a bendita oportunidade de estarmos juntos e estarmos na tua presença para glorificar o teu nome. Pedimos, ó Pai, que este culto venha, Senhor Deus, exaltar a ti, Senhor, e possamos ser edificados pela palavra, pelos louvores, enfim, por todos os atos do culto. Nós te agradecemos e rendemos, ó Deus, a ti honras e glórias, e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe, minha querida. Vamos agora a uma música, a um louvor ao nosso Deus. Que Deus o abençoe. Deus a abençoe em nome de Jesus. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o Evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso
neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar. Reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor. Meu Senhor, em ti a vitória. Sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá. Ele em breve virá. Quatro coisas tão pequeninas, uma grande lição nos dão. Embora tão frágeis, muito sábias são. As formigas são trabalhadoras, cada uma exerce a sua função. É como a Igreja de Cristo, trabalhando pra manter a salvação. E segurança o coelho constrói sua casa sobre a rocha. E para estarmos bem seguros, construímos na rocha que é Jesus. Os gafanhotos todos saem e em grupos se repartem. Saímos proclamando a palavra, sempre unidos em um só coração. E no final da caminhada, herdeiros das promessas de Deus, tal qual aranha mora no palácio, moraremos nas mansões com Jesus. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver
Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso bom e tão gracioso Deus seja com cada um de vocês. Espero que todos estejam bem, apesar de ainda estarmos vivendo na pandemia, em meio à pandemia. Nós devemos continuar crendo em Deus, esperando em Deus, confiando em Deus e dependendo de Deus em todas as áreas da nossa vida. E não deixando de ter no coração a esperança da vida eterna, a esperança da volta de Jesus e também da nossa volta ao nosso lar eterno. Amém? Vamos continuar firmes e só vamos nos mover, cada um de nós, em qualquer área da nossa vida, nossa família, trabalho, em qualquer área, só na direção do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos dirigir para alguma coisa, realizar alguma coisa, fazer alguma coisa, seja na sua vida pessoal, profissional, acadêmica, enfim, espiritual, nós vamos fazer, você deve fazer em obediência, mas sempre debaixo da direção divina. Amém? Já já nós estaremos num novo momento da história da nossa vida
E é isso que importa. Permaneça firme, confiante, alegre, louvando e adorando a Deus. E, sobretudo, testemunhando às pessoas que te cercam a esperança que você tem em Cristo, da sua salvação e da vida eterna. Amém? Graças a Deus. Bom, nós vamos continuar aqui com a nossa série de mensagens que iniciamos já alguns domingos atrás, a respeito da volta de Jesus. Estamos trabalhando em cima do tema a volta de Jesus em 7 elos. A volta de Jesus em 7 elos. E nós já vimos alguns deles. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre mais um elo das profecias bíblicas sobre a volta de Jesus. Antes disso, eu queria ler o texto de Mateus capítulo 5, verso 10 a 12, que está escrito assim. Mateus 5, versículo 10 a 12, lemos assim. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 10 a 12. Queridos, as profecias bíblicas sobre a volta de Jesus abrangem todas as áreas, atingem todas as áreas da sociedade que nós vivemos. E é exatamente isso que nós estamos vendo nessa série de mensagens. As profecias bíblicas se cumprindo em elos bem definidos, a mensagem de Jesus se cumprindo, as profecias de Jesus se cumprindo em vários aspectos na vida da sociedade. Nós já vimos aqui com os irmãos sobre 4 elos. O primeiro, analisando alguns aspectos, por exemplo, nós examinamos com os irmãos o primeiro elo e vimos os aspectos históricos. O segundo elo, vimos os aspectos sociais. O terceiro elo, vimos os aspectos tecnológicos e científicos. No quarto elo, vimos os aspectos econômicos. São profecias bíblicas em todas essas áreas da sociedade que foram proferidas por Jesus e outros profetas que estariam acontecendo no fim dos tempos antes da volta de Jesus. Por isso, nós cremos que Jesus verdadeiramente está voltando. E esta é a razão da nossa temática esse ano 2021, o ano da preparação. Preparai-vos já. E é exatamente por isso que estamos vendo estes elos proféticos. Hoje nós veremos sobre o 5º elo, sobre a volta de Jesus, que vai estar juntamente, nós vamos estar assim analisando o aspecto religiosos. Então o 5º elo das profecias são os aspectos religiosos. Jesus profetizou, meu irmão e minha irmã, Jesus profetizou que no final dos tempos, antes da sua volta, também haveria uma crise religiosa e uma grande perseguição aos cristãos em toda parte do mundo. Em toda parte do mundo. Jesus disse que haveria uma confusão religiosa e também uma perseguição a todos os cristãos espalhados pelo mundo. Está escrito em Mateus 24, verso 9, lemos o seguinte: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Odiados por todas as nações por causa dele. Olha só o nível de perseguição que os cristãos teriam no mundo antes da volta de Jesus. E sobre as perseguições aos cristãos, meu irmão, isso não é novo. Na verdade, os cristãos, eles foram reprimidos
já ao longo de muitos anos, especialmente no primeiro século. Já no primeiro século da existência da igreja, dos primeiros cristãos, a perseguição foi enorme contra a igreja, contra os cristãos. E essa perseguição religiosa foi muito mais além do que uma reação ideológica incitada pelas tradições culturais ou religiosas da época, mas ela também foi política, foi uma perseguição política, uma vez que o Império Romano, assim como os judeus, não queriam ter seu domínio ameaçado pela seita cristã. Então, desde o primeiro século da história da igreja, os cristãos vêm sendo perseguidos, ou ora por ideologias culturais, religiosas de alguns povos, de algumas pessoas, ou politicamente por alguns estados amedrontados com os cristãos por professarem que Jesus é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa perseguição tem sido terrível, e essa é uma realidade, meu irmão, minha irmã, que não mudou, pois a perseguição religiosa contra os cristãos existe e de forma abundante até os dias de hoje, no mundo inteiro, e de várias formas. Ou seja, os cristãos não deixaram de ser perseguidos, e hoje eles são perseguidos de várias formas, em várias partes do mundo, se não em todo o mundo. Queridos, segundo o relatório da ONU, ou melhor dizendo, segundo o relatório de uma ONG que é chamada Portas Abertas, que trabalha com igrejas desses países fechados, que são proibidos a liberdade cristã de se pregar, de se ensinar, não é? Segundo esta ONG Portas Abertas, cerca de 340 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos no mundo em 2020. Vou repetir. Segundo esta ONG Portas Abertas, cerca de 340 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos no mundo em 2020, só no ano passado. Queridos, a perseguição cristã aos cristãos, elas são dadas de várias formas nos dias de hoje. Por exemplo, em primeiro lugar, existe a perseguição moral. A perseguição moral, ela vem na forma de mentiras e injúrias, é um tipo de perseguição mais sutil que ocorre diversas vezes em toda a parte do mundo contra os cristãos. Qual o cristão que é verdadeiro, que tem uma vida cristã de testemunho bom, verdadeiro, que é alguém que realmente professa uma fé, que nunca foi hostilizado, não é? Ou constrangido por razão da sua fé no trabalho, na universidade, na rua, na vizinhança, no prédio. Quantas vezes, como cristãos, fomos criticados, zombados e perseguidos e risinho daqui, risinho dali, pela nossa maneira de se vestir, pela nossa maneira de falar, nossa maneira de se comportar, de reagir e de ser como cristão no mundo. Nós temos sido perseguidos, essa é uma maneira, não é? É aquela maneira de perseguição moral, que vai falando, dizendo, inventando coisas que não são verdadeiros, e aqueles cochichos, aqueles risinhos por nós sermos cristãos, e todo mundo zombando, chamando a gente de irmão, de pastor, disso e aquilo. Já sofreu isso? Pois é, eu já sofri muito sobre isso. Esta perseguição moral, meu irmão, também é um tipo mais comum, por exemplo, nas redes de televisão, das TVs. Eles também usam muito essas redes de televisão para essa perseguição, não é? Nas redes de TV, especialmente em programações populares, como novelas e conteúdos de comédia, desfiles de carnaval, filmes, peças teatrais, atualmente em abundância em todas as áreas e em todas as redes sociais. Hoje há um número enorme de pessoas que diariamente estão zombando de Cristo, zombando de Jesus, zombando da igreja, zombando dos cristãos, seja em desfiles de carnaval, em filmes aí brasileiros, ou por comediantes, ou por programas populares, levando gente para zombar a fé, enfim. E todo esse tipo de coisa é uma maneira sutil, e hoje esta maneira moral de perseguir os cristãos tem sido esta maneira, em primeiro lugar. Mas também existe uma segunda maneira de perseguições aos cristãos, que é a perseguição física.
Sim, existem ainda as perseguições físicas que procuram agredir e até assassinar as pessoas que professam a fé em Cristo. Existem sim perseguições físicas, não só de açoites, de prisão, mas também de morte, de assassinato de muitos irmãos na fé. Atualmente, meu irmão, minha irmã, preste atenção no que eu vou dizer. Atualmente, no mundo, existem milhões de cristãos que enfrentam algum tipo de perseguição pela fé em Jesus, com restrições que vão desde a proibição ao acesso de itens básicos, como água e até prisão ou morte. Aqui mesmo nos países vizinhos, nós temos um país vizinho aqui da América do Sul que estava proibindo as pessoas que eram cristãs de receber a ajuda do governo nesse período de pandemia por serem cristãs. Você sabia disso? Pois é. Muitos cristãos não têm assistência médica, não têm direito a nada que o governo pode dar num momento de crise mundial por serem cristãos. Você sabia disso? Pois é, um país vizinho aqui. Nós, então, soubemos de irmãos e irmãs, isso foi notório, foi publicado, de que o Estado estava negando assistência, como nos outros países também que perseguem coisas básicas para essas pessoas, simplesmente por serem cristãs. Nós temos, por exemplo, nós podemos citar, por exemplo, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico que já declarou guerra explicitamente ao povo da cruz. Guerra ao povo da cruz, fazendo questão de publicar a morte de cristãos decapitados e queimados, enquanto outros são escravizados, torturados, por seguirem os ensinamentos de Cristo segundo a Bíblia. Sim, é verdade. O Estado Islâmico tem assassinado e tem matado violentamente e torturado cristãos de forma assustadora. Gravam vídeos e mandam mensagem para o mundo inteiro, e dizendo que nós odiamos o povo da cruz. Nos países islâmicos, como também agora na China, recentemente, esses países que odeiam os cristãos ensinam as crianças desde a tenra-idade a odiar os cristãos. Eles dizem que a religião cristã é a religião de Satã. Eles dizem que os cristãos são os inimigos mais perigosos. E eles têm canções infantis para ensinar as crianças a odiar os cristãos. E também na China e outros países, eles desde pequenos são ensinados a odiar os cristãos. Jesus disse que ele voltaria exatamente numa época em que os cristãos estivessem sendo perseguidos de forma violenta no mundo. As pessoas estão muito preocupadas hoje com a perseguição, dizendo sobre a homofobia, mas esquecem do cristofobia, não é? Que é bem maior do que essa que as pessoas estão preocupadas, porque são dizimadas milhões e milhões de pessoas e milhares de pessoas aí pelos anos todos, e ninguém fala e toma atitude absolutamente nenhuma. Mas Jesus disse que ele voltaria num tempo como esse. E, meus irmãos, hoje, atualmente, 2021, hoje em nossos dias são 11 os países em que a perseguição contra os cristãos é definida como extrema. 11 países existem no mundo que perseguem cristãos de forma extremista, de forma violenta, agressiva, entrando em casa, invadindo casa, queimando casa, destruindo igrejas, queimando igrejas, assassinando cristãos, botando fogo em cristãos. 11 países existem que perseguem de forma extrema os que seguem a Cristo. A Coreia do Norte é a primeira, ela ocupa a primeira posição entre esses 11 países. A Coreia do Norte já vem há alguns anos ocupando a primeira posição de perseguição e ódio extremo aos cristãos e aos que seguem a Cristo. Você sabia disso? Pois é, então saiba, Jesus verdadeiramente está voltando. Segundo Portas Abertas, entre 50 a 70 mil cristãos estão detidos em campos de trabalho por causa da sua fé.
50, 70 mil cristãos trabalhando de maneira forçada nos campos de concentração. Nós tivemos aqui no Brasil e no mundo milhões e milhares de cristãos que amavam visitar as lojinhas chinesas do Xing Ling, não é mesmo? Quantas pessoas investiram dinheiro e tudo. Não tem nada que não tenha de Xing Ling, não há coisa nenhuma no mundo que não tenha lá a Made in China. Mas saibam que milhares e milhares e milhares de irmãos nossos na fé, irmãos, trabalham de maneira forçada como escravos, sem direito a salário, sem direito a nada, numa das humilhações que você possa imaginar, para produzir esses produtos, como não tem paga mão de obra, barato para todo mundo e conquistar o mercado. Você sabia disso? Pois é, seria bom, quem sabe, a gente parar, a gente comprar alguma coisinha em Xing Ling, ou toda vez que você for comprar, perceba que aquilo é barato, ou tem aquele valor, porque algum irmão seu na fé, né, que não ganha salário, que não tem saúde, que é escravo, que é prisioneiro nesses países, produziram esses produtos. Você sabia disso? Pois é bom que você fique sabendo, porque na verdade é isso que acontece. Jesus disse que quando ele estivesse voltando, então haveria uma confusão religiosa no mundo e os cristãos seriam perseguidos de forma violenta. No geral, meu irmão, minha irmã, quase 10 mil igrejas foram fechadas ou atacadas nos últimos anos. Quase 10 mil igrejas queimadas, destruídas, foram atacadas, derrubadas nesse ano. No Iraque, meu irmão, no Iraque, na Síria, os cristãos correm o risco de desaparecer. Nesses países, alguns anos atrás, haviam milhões de cristãos e agora existem algumas centenas de cristãos apenas, porque estão sendo dizimados, estão sendo destruídos, mortos e perseguidos. Veja que verdadeiramente Jesus está voltando. Meu irmão, a perseguição contra os cristãos do Oriente Médio já perdura por anos. Por exemplo, no Iraque, antes da guerra de 2003, havia 1 milhão de cristãos no Iraque. Hoje existe a cerca de 200 mil. Na Síria, em guerra já há 9 anos, os cristãos passavam de 2 milhões. Hoje, só existem lá 740 mil. Veja que estão dizimando e estão sendo perseguidos e mortos por causa da sua fé em Cristo. E isto sem falar dos países extremos da África, de alguns outros países muçulmanos, sem falar dos abusos que as mulheres cristãs sofrem por causa da sua fé, dos casamentos forçados de crianças com homens mais velhos e ainda do sequestro de mulheres e crianças por muitos desses povos que odeiam os cristãos. Verdadeiramente, Jesus está voltando. Jesus disse que haveria na área religiosa perseguição aos cristãos antes da sua volta, e isso tem acontecido. Então, verdadeiramente, Jesus está voltando. E existe também a perseguição cultural. É um outro tipo de perseguição, a perseguição cultural, política e cultural, que procura eliminar o cristianismo por meio de medidas proibitivas e transformações culturais. Existe a perseguição política e cultural, pessoas que se levantam contra qualquer coisa que seja de Deus, Bíblia, oração, culto, louvor. Não se pode ter o nome de Jesus em lugar nenhum, e querem eliminar de maneira assim, sabe, sem nexo, tudo que se diz respeito a Cristo e ao cristianismo em muitos lugares no mundo. Esta é a perseguição política e cultural. Quanto ao tipo de perseguição política e cultural, temos até hoje exemplos de países como a Coreia do Norte, China e Cuba. Cuba, entre os principais, onde o cristianismo é reprimido politicamente e culturalmente, através de leis e ações cultuais do governo. Você sabia disso? Pois é. Então a perseguição, leis contra, aqui não pode, aqui não deve, aqui não se ensina, aqui não se fala a respeito disso. Perseguição política. E por assim ser, olha só, aqui é mais terrível. E por assim ser, meu irmão, nesses países, a educação é desenhada para doutrinar as crianças através de um programa educacional totalmente ideologizado.
e formado para semear ateísmo, violência nas mentes das crianças. Desde pequeno. Isso foi o que fizeram os governos anteriores por anos aqui nas escolas e nas universidades do Brasil, ensinando e enchendo a cabeça das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos nas universidades, desde a escola, sobre ideologias, não é, terríveis, formando na mente deles um ateísmo, colocando em dúvida tudo que respeita a Cristo e a mensagem, a Bíblia, a igreja, enfim, gerando neles então um ateísmo e um ódio por tudo e por todos, então colocando nas suas mentes uma lavagem cerebral contra tudo que se diz respeito ao cristianismo. Você sabia disso? Aqui também, no nosso país, nossas escolas, nossas universidades, também enfrentamos esse tipo de perseguição. A perseguição religiosa aos cristãos é um sinal da volta de Cristo. Jesus, meu irmão, minha irmã, está verdadeiramente voltando. Centenas e centenas e milhares de cristãos estão sendo perseguidos, torturados, presos e mortos diariamente por causa de sua fé. Receberão um galardão, o texto diz: bem-aventurados sois quando por minha causa receberem todo o mal, grande será o vosso galardão no céu. Tem recompensa, tem céu para eles, tem recompensa para eles, tem alegria para eles, tem a bem-aventurança para esse tipo de pessoas. Por isso o texto de introdução de Mateus, porque a esperança, bem-aventurado, feliz, felicíssimo, vocês que são perseguidos por minha fé, torturados por crer em mim e por causa de mim, porque de vocês é feito o reino dos céus, grande é o vosso galardão no céu. Alegre-se e regozije, porque também perseguiram outros profetas que foram antes de vós. Percebe? Mas uma outra coisa no aspecto religioso, que também estaria se dando de forma assim assustadora nos últimos tempos, antes da volta de Jesus, é a aparição de falsos profetas. Meu Deus, falsos profetas. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas não gostam de ir à igreja, perseguem a igreja, falam mal da igreja, desconfiam da igreja, e tem um pé atrás para com a igreja por causa dos falsos profetas que têm se levantado no mundo, que estão por aí enganando as pessoas em toda parte do mundo. Sabiam disso? Pois é, só que Jesus nos preveniu contra isso. Jesus diz em Mateus 24:11, dizendo, eu até assustei quando eu li isso aqui esses dias, e parei para meditar nisso, me saltou esta palavra, numerosos. Me assustou esse número, numerosos. Não é pouco não é uma ralezinha, não é muita gente. O texto diz, Mateus 24:11, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Quer dizer, não é 1, 2, 3, não, é uma multidão, numerosos falsos profetas surgiriam no mundo, e é exatamente isso que tem acontecido. Meus irmãos, como tem falsos profetas espalhados no mundo, enganando as pessoas em nome de Cristo. Falsos profetas, meus irmãos, minhas irmãs, falsos profetas são pessoas que pregam o que não vem de Deus. Seus ensinamentos não são bíblicos, e eles inventam profecias, sonhos e visões. Os falsos profetas enganam outras pessoas, desviando-as de Deus e da verdade. E causam conflitos e muita confusão na vida das pessoas, no coração das pessoas e nas famílias. Muita confusão. Queridos, o texto nos fala que numerosos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Como podemos reconhecer, meu irmão, um falso profeta? Como que as pessoas podem reconhecer quando alguém que aparece aí pregando e dizendo que é isso e aquilo, que ele é um falso profeta? Meu irmão, você pode reconhecer um falso profeta, em primeiro lugar, estudando a sua Bíblia, lendo a sua Bíblia. Você tem que conhecer a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa aprender a palavra. E então você saberá discernir se o tal é ou não profeta de Deus. Você precisa estudar a Bíblia. Se alguém prega algo que vai contra a Bíblia, é falso profeta.
Se você lê a Bíblia, conhece a Bíblia e está aprendendo a Bíblia, e alguém prega alguma coisa que não está nas Escrituras, não tem base nas Escrituras, esse é o falso profeta. Também é importante ver se a profecia dele, se as mensagens que ele diz realmente acontecem. Se o que ele profetiza na sua vida ou no seu trabalho realmente acontece. Pois se não acontecer, é porque veio da imaginação da pessoa, mas não veio de Deus. Você precisa ficar esperto, porque o texto diz que viria uma multidão, numerosa multidão de falsos profetas que enganariam a muitos. Então fique atento, conheça a Bíblia, preste atenção. Nós devemos evitar os falsos profetas, ficar longe dos falsos profetas. Os seus ensinos só trazem problemas e podem enganar até alguns cristãos. Por isso, é muito importante, meu irmão e minha irmã, conhecer a Bíblia, ter intimidade com Deus para distinguir entre o certo e o errado. O certo e o errado. Você precisa ficar esperto. Você precisa ficar atento para quem você está confiando a sua vida, o pastoreio da sua vida, os ensinos cristãos para a sua vida. Muito cuidado, porque muitos falsos profetas. Agora veja bem, para ficar uma coisa mais objetiva, mais clara para nós, os falsos profetas, como mais ou menos que eles são de forma assim mais prática? Em primeiro lugar, são os mercadejantes da palavra, segundo o apóstolo Paulo. O negócio deles é dinheiro, grana. Tudo que eles fazem tem que ter dinheiro. O negócio deles é dinheiro, são os que mercadejam o evangelho. Vivem fazendo campanhas, isso e mais aquilo, inventando história, sempre para fazer com que o maior número de pessoas possam contribuir financeiramente para eles. E aí vai enriquecendo esses profetas, dando uma vidão para esses profetas, e o povo vai achando que, sabe, que eles têm uma lábia, eles têm uma linguística, eles têm um carisma profundamente que atrai. Só que, meu querido irmão, não é linguística, não é carisma, é Bíblia. Bíblia, a palavra de Deus. Temos que ficar atentos com o que eles pregam, com o que eles ensinam. E outras, essas igrejas que ficam pedindo dinheiro demais, que tudo é dinheiro. Queridos, esse é um tipo de falso profeta. São os mercadejantes do evangelho. Cobram para pregar, cobram para cantar, cobram para qualquer tipo de coisa que ele vai cobrar, ele quer saber quanto vai ganhar. Ele não está ali para servir, ele está ali para ser servido financeiramente. É um tipo de falso profeta. Só pensa em dinheiro. Outro são os que prometem o céu na terra, são aqueles que vivem prometendo para os seus seguidores que eles vão prosperar aqui, que eles vão ser os maiores empresários, os maiores comerciantes, os maiores profissionais liberais, ou seja, sempre está falando, profetizando coisas aos seus seguidores, como que o céu fosse aqui na terra, prometendo coisas para eles, falando coisas, seus negócios vão multiplicar, e na verdade nunca acontece, nunca chega nada, e as pessoas vão lá contribuindo, depois eles desaparecem, ou quebram, ou sei lá o que acontece, mas nunca chega. Pessoas que ficam prometendo os céus para essas pessoas na terra. São também os massageadores de egos. Sempre estão falando coisas boas para você ouvir, coisas esperançosas para você, só coisa que você gosta de ouvir, não coisa que você precisava ouvir. São pregadores que só pregam coisas que você gosta de ouvir, mas não coisas que você precisava ouvir. Esses são os falsos profetas, só ficam massageando o seu ego, o ego do povo, e são uma bênção, são maravilhosos, são lindos, são tudo isso, tudo mil maravilha. Esses precisam ter cuidado. São aqueles que os pregadores, nós chamamos os pregadores softs, pregadores suaves. Eles só pregam coisas boas para você, só pregam coisas agradáveis a você. Eles não pregam sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o juízo de Deus, perdição. Eles não pregam absolutamente nada que faça com que você fique meio assustado. Não, só pregam coisa boa, é só mensaginha para cima, só mensagem que faz se sentir o máximo, vitorioso, grandioso, que nunca quebranta você, humilha você, quebra você e traz a realidade a você. Mas são pregadores softs, pregadores suaves. Esses são os falsos profetas. E ainda, agora pode ser também os pregadores coach. Agora nós temos também outra linha de pregadores, que são pregadores coach, que estão fazendo do púlpito e das mensagens bíblicas
uma orientação para você ser um bem-sucedido na vida, enfim, um bom bem-sucedido nos negócios, um bem-sucedido nos seus relacionamentos, enfim, são também os pregadores chamados aí, pregadores coaches, que usam os púlpitos para, de vez de pregar o evangelho, para ficar dando aí algumas instruções nesta área. Meu querido irmão, nós não deveríamos nos justificar e nem nos escandalizar com tudo isso, porque Jesus disse que nos últimos tempos as coisas aconteceriam. Então, todas as vezes que alguém fala, conheci um pastor assim, um padre assim, fulano assim, que fez isso e aquilo, eu falo, Jesus já disse isso para mim. Então, é melhor você pensar que realmente tudo isso que você está vendo de gente ruim, Jesus disse que estaria acontecendo antes da sua volta. Você está preparado para encontrar com ele? É melhor você falar isso. Mas nós, como cristãos, não devemos escandalizar, ficar justificando para ninguém. Jesus disse pronto que haveria essas coisas acontecendo. E elas estão acontecendo. Então, quando alguém confronta, mas pastor, tem gente assim. Tem mesmo. Jesus disse, e é importante que fique esperto, que Jesus disse que quando essas coisas estivessem por demais acontecendo, ele estaria voltando. Aí eu pergunto para a pessoa, você está preparado? Ou vai ficar ainda justificando que não quer ser cristão, não quer seguir a Cristo por causa do A, B, C, D? Quem é que morreu na cruz para te salvar? Foi esses falsos profetas ou foi Jesus? Eu não sigo falsos profetas, sigo a Cristo. Entendeu? E aí você Bíblia nele para que ele entenda que negócio é Jesus, não são os falsos profetas. Verdadeiramente Jesus está voltando. E finalizando ainda, um terceiro aspecto que eu quero anotar sobre o quinto elo, que é o aspecto religioso, é sobre os falsos cristos. Falsos cristos. Jesus preveniu-nos que um dos sinais que aconteceria no final dos tempos, antes da sua segunda vinda, seria a aparição de cristãos, falsos cristos. Jesus nos advertiu dizendo que antes da sua volta apareceria muitos falsos cristos, dizendo ser Cristo, o Messias. Ou seja, haveria falsos cristos que se fariam passar pelo Messias e pretendendo ser o Salvador do mundo. Está escrito isso, sabia? Mateus, aqui está escrito, Jesus disse em Mateus 24, verso 4 e 5, está escrito: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e a muitos enganarão. Jesus disse que antes que ele voltasse, apareceria muitos cristos, dizendo que seria o Messias e enganaria muito, querido. Preste atenção no que eu vou dizer. Desde os primeiros séculos surgiram pessoas que declaravam ser a encarnação ou a reencarnação de Jesus Cristo, ou ainda a segunda vinda de Cristo. Muitos. Isso sem contar os milhares de casos de pessoas perturbadas mentalmente que fizeram esse tipo de declaração, ou seja, que eram Cristo. A Bíblia diz em Mateus 24, 23 a 26, dizendo: se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que está no interior da casa, não acrediteis. Jesus está falando que antes da sua volta viriam muito dizendo ser o Cristo. Ele está ali, ele está lá. Não saia, não acredite, fique em seu Deus e na sua fé. Hoje no mundo, só hoje, atualmente, porque na verdade já existiram mais de centenas, mas hoje, atualmente no mundo, existem 18 pessoas que acreditam ser Jesus e que têm vários seguidores seguindo. Sabiam disso? Hoje, atualmente, 2021, existem 18 pessoas que acreditam ser Cristo e que têm vários discípulos e vários seguidores. Alguns até alguns milhares. Por exemplo, temos um na Inglaterra, temos um na Rússia, temos um na África do Sul, Zâmbia, Japão, Filipinas, existe também, todos compartilhando a crença de que são individualmente o escolhido,
o Messias. Só nos dias de hoje. E para concluir aqui, acredite se quiser, é triste, mas acredite se quiser, temos até um Cristo, falso Cristo brasileiro. Só faltava essa, né? Então quase todas as nações, Europa, Ásia, África, América do Sul, temos aí Cristo para qualquer, né? Qualquer região aí do mundo nós temos. Nós estamos também no Brasil. Acredite se quiser, temos até um falso Cristo brasileiro, que é o Álvaro Henrique Cristo. Thaís, que é um astrólogo brasileiro que se autoproclamou a reencarnação de Cristo. O Henrique Cristo ganhou notoriedade após aparecer em dezenas de programas de televisão, se apresentando como a reencarnação de Cristo, embora tenha sido tratado como uma atração pitoresca, para zombaria, para gozação. Mas ele existe até no Brasil, seguidores, inclusive conseguiu um patrimônio em Brasília, agora está lá com a sua seita lá em Brasília, ganhou lá uma chácara e está lá com seus seguidores, não é? E ele diz que aquele lugar é a Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Nós temos Cristo brasileiro. Então Jesus disse que antes da sua volta haveria verdadeiramente estas questões no mundo, falsos Cristo. Então, meu irmão, verdadeiramente Jesus está voltando. Perseguição religiosa aos cristãos, destruição de igrejas e ideologias impostas na educação contra o cristianismo, falsos profetas, falsos pregadores, falsos líderes religiosos, falsos pastores, falsos sacerdotes, a manifestação de falsos cristos, falsos cristos se autoproclamando ser o Messias, o Salvador do mundo, são, sem sombra de dúvida, um grande sinal da volta de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Vimos então hoje com os irmãos sobre o quinto elo sobre a volta de Cristo, que foi o aspecto religioso. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, por favor, preste atenção. Jesus realmente está voltando. Você está preparado para encontrar com Jesus? Você já entregou a sua vida a Cristo para ser seu Senhor e seu Salvador? 2021 é o ano da preparação. Preparai-vos, portanto, já, pois o Mestre se aproxima. No próximo culto, se o Senhor permitir, veremos o sexto elo sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. Meu irmão, permaneça firme na sua fé e não abandone o Senhor. Você que está desviado do Evangelho, reconcilie o mais rápido possível com Cristo. Volte para Cristo. Você que ainda não creu, não se converteu, não se rendeu a Cristo, faça isso. Venha enquanto é tempo. Busque a Deus enquanto pode achar. Entregue a sua vida a Jesus, seja salvo e perdoado por Ele. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus assim permitir. Continue conosco e ouça essa bela canção que virá logo após. Hoje meu coração
sentia chegar, quando Cristo virá me buscar, pra viver. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e vencerão o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar, vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, Pra viver. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, Pra viver. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um culto de adoração ao Senhor, culto que lhe é devido. E glórias ao nome do Senhor por tudo aquilo que ouvimos, por tudo aquilo que vimos, e que a palavra do Senhor possa entrar em nosso coração e encontrar guarida nas nossas vidas, e possamos, em nome de Jesus, nessa semana, meditarmos na palavra ministrada, com a palavra tão abençoada, né, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, ministrado pelo pastor Paulo. Que bênção o que estamos aprendendo, o que estamos vendo, o que podemos sentir nesses últimos dias, que realmente Jesus está às portas e precisamos estar preparados para este grande dia, este grande evento da volta do nosso Senhor. Que Deus possa abençoar seu coração, meu irmão, minha irmã. Essa semana você possa ter grandes experiências com Deus, ser abençoado pelo Senhor, abençoada pelo Senhor, e semana que vem estaremos juntos novamente. Não se esqueça, amanhã, encontro de homens, os homens do caminho, terça-feira, as crianças, quarta-feira, quarta de guerra, e sexta-feira, aquele filme maravilhoso, e no domingo estamos juntos novamente com o nosso culto. Deus abençoe você, vamos orar, e assim encerramos este culto em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta grande e maravilhosa oportunidade de podermos participar deste culto tão abençoado. Que a bênção do Senhor venha sobre o seu povo, que a unção do Senhor recaia sobre cada um em nome de Jesus, que a paz do Senhor os acompanhe e nesta semana tenhamos grandes experiências e vitórias com o Senhor para glorificarmos o teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por este culto. Louvamos o teu nome, Senhor, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um aqui, ó Pai, para agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos para a glória de Deus. Um forte abraço. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você.